E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Paula Araújo, vim falar com vocês hoje... Chega na garrafa. Vim falar com vocês hoje sobre uma palavra que eu senti do Senhor de compartilhar, que foi sobre a nossa vida diante de Deus, a construção dessa vida, né, que é o caminhar no Evangelho. A gente começa, né, com a conversão. A conversão, a gente sabe que existe uma força muito poderosa de Deus, né, que é a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é essa que tira, né, a nossa vida das trevas e leva para a luz. Então existe um agir muito poderoso de Deus nesse processo, né, e nós também de nos deixar quebrantar. Isso é real e necessário acontecer, né? Mas existe também um processo depois, né? Não basta você só se converter, existe uma caminhada cristã, existe uma vida que você vai desenvolver um relacionamento com Jesus. E esse processo é um processo que é para toda a vida, né? Não termina em 1 mês, 2 meses, não é uma faculdade, termina em 5 anos, é para toda a vida. E essa construção pode ser comparada a uma casa, né? Por quê? Porque é uma coisa feita gradativamente, né? E a casa ali, você pensa, mas a casa termina de construir, mas existe manutenção, existe o cuidado, existe um reparo que você precisa fazer para que ela continue ali firme. Então, também é a nossa vida no Senhor, né? Então, você precisa se estabelecer a casa, fundamentar ela. E isso, a fundamento, a gente sabe que Jesus, ele é a rocha, né? Ele é aquele que nos faz suportar as dificuldades, as adversidades. A nossa vida tem que estar fundamentada sobre ele, não sobre nós mesmos, não sobre coisas, pessoas. Então, esse fundamento é necessário para que a gente fique firme. Então, a gente vai lá para a parábola, né, que o Senhor fala. O reino do céu é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha e tudo mais, né? E ele faz um comparativo. Vou botar para vocês aqui na tela. Esse trecho fala sobre a questão da casa ser edificada. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante àquele que edificou sua casa sobre a rocha. Então, você pode não ouvir a palavra e você pode ouvir e não praticar, que é praticamente a mesma coisa, porque não adianta, né? Você precisa andar com o Senhor para você viver a palavra, você precisa obedecer ao que Ele nos disse. Não é trabalhar muito, não é ir para o campo missionário, não é obediência, são nos mínimos detalhes. E para a gente viver o restante, a gente precisa ter esse fundamento de obediência básico, né? Então a nossa vida vai sendo construída. Por quê? Porque não é pré-moldada, né? A gente não recebe Jesus e do dia para a noite a gente tem um relacionamento com Ele, a gente conversa, a gente anda com Ele, a gente sabe discernir a sua voz. Isso não acontece, né? Seria interessante se acontecesse, mas não acontece. A gente é limitado, a gente é ser humano, a gente é falho, toda a nossa carne foi gerada em pecado, então a gente precisa de uma desconstrução para que seja construído algo sólido no lugar. E essa construção é a nossa vida com o Senhor, é a caminhada diária, é a oração, é a leitura da palavra, é o jejum, é você estar em comunhão com as pessoas, é toda a nossa vida com Jesus, né? Depois disso. Não quer dizer que você vai parar tudo para poder só ler a Bíblia o tempo todo, não é isso. Mas essa comunhão, essa mentalidade nossa precisa estar nele constantemente, né? Então, Ana, mas eu não entendo a palavra. Continua. No início eu também não entendia nada, não sabia de nada, mas eu perseverei, fui continuando, lendo, fui tentando aprender mais, estudando, e ouvindo pregações, e meditando na palavra, né? Porque o meditar é mais importante do que só ler. Você pode ler várias coisas durante o dia e chegar no final do dia e se perguntar assim, o que você leu hoje? Li muita coisa, e me fala aí um pouquinho do que foi. Eu não me lembro, né? Porque eu não meditei, aquilo não entrou no meu coração. Só ficou na minha mente, a minha mente está falha, então esqueceu de tudo. Então essa vida de comunhão e obediência aí com Ele é que faz essa casa ser edificada e construída, né? Cada vez mais até se tornar uma casa estabelecida. Você pensa assim, Ana, é muita coisa para fazer. Realmente, coisa pra caramba. Mas a gente não tá sozinho. Graças a Deus por isso. Né? Jesus foi, mas ele falou assim, eu vou, que eu preciso ir. Mas vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão órfãos. Eu vou, mas virá o Espírito, né? O Consolador, que ajudará vocês em todas as coisas, né? Que vos auxiliará em todas as coisas. Então ele não tá aqui para fazer o nosso serviço, não tá aqui para fazer o que a gente tem que fazer. Ele tá aqui para nos ajudar a fazer. Como você carregar um peso grande, uma coisa grande, que você não consegue carregar sozinho.
Então ele vem, pega do outro lado e te ajuda a carregar isso, te ajuda a lidar com isso. E de uma forma muito maior do que uma pessoa poderia fazer, né? Impossível um ser humano fazer o que ele faz, né? Porque ele é Deus, então ele pode fazer qualquer coisa, ele pode nos ajudar, né? E transformar o nosso interior, que é o objetivo maior do Senhor. Não é mudar a nossa circunstância, o nosso redor, mas é o nosso coração. E você pode perguntar, Ana, pra que a gente constrói, né? Porque a gente precisa ser construído, a gente precisa ser edificado no Senhor para que a gente possa viver os planos dele. Se você não conhece Deus, você, eu sou cristão, você tem Jesus, glória a Deus por isso, né? E aí? E agora? Quem é Deus para você? Né? As experiências iniciais são muito importantes para nossa conversão, nossa vida com Jesus, mas essas experiências não se limitam ao início do processo de conversão. Elas vão andar conosco no decorrer da nossa vida, se a gente buscar. Se a gente ignorar e quiser viver só uma vida de evangelho, eu vou na igreja domingo à noite. E tá bom, glória a Deus, eu dou meu dízimo, eu sou uma pessoa boa, que eu ajudo as pessoas. E tá tudo bom. Não tá tudo bom não, gente. Isso é tão raro, Deus tem tanto pra nós, sabe? É você se contentar com 10 centavos, quando você poderia ter 1 bilhão de dólares, né? Não tô falando de dinheiro, tô falando de vida abundante. Então, Deus tem muito mais pra nós, a gente não negligenciar isso é tanta falha nossa, é tanta desprezo pelo que Deus é, o que Ele fez, o que Ele pode fazer na nossa vida, que não vale a pena. E a questão de você andar com o Senhor, buscar Ele, né? A questão de você conhecer a palavra, orar continuamente, buscando a direção dele, não são só coisas que você faz. Essas coisas fazem algo em você. Ana, como assim? Não sei dizer. A palavra é vida, a palavra é o próprio Senhor. Então, quando você se alimenta disso, né, você é edificado, você é fortalecido, você é transformado. Né? E eu posso dizer isso por passar por esse processo. Né? Eu tinha uma personalidade totalmente diferente, um comportamento totalmente diferente quando eu estava no mundo. E conforme eu converti, não mudou da noite para o dia. Muita coisa continuou. Então, a transformação foi um processo que Deus operou na minha vida através de todas as disciplinas espirituais que a gente chama, né? Que é devocional, leitura da palavra, oração, jejum, etc. Obediência. Então, tudo isso é construído e fortalece o meu interior. Fortalece a minha vida nele, porque a base está lá. Você está construindo, mas o que está segurando, o que está deixando essa casa em pé, deixando ela forte, é a estrutura de baixo. Né? É ele, é a rocha eterna. Então, todo esse processo que a gente que é operado em nós, que é invisível, mas que é tão real quanto as coisas, que é muito mais real do que as coisas que a gente vê, vão transformar a nossa vida. Fazendo o quê? Fazendo que a gente seja mais sensível à voz do Senhor, né? Nos fazendo discernir a sua voz, fazendo a gente ser mais sensível ao Espírito Santo, né? Porque no início você, tipo assim, o que é a voz de Deus, o que é a minha voz? Eu não tô entendendo. Essa coisa esquisita, situação estranha, não consigo entender. Será que é minha cabeça? Será que é Deus falando comigo? Será que essa palavra é para mim ou não é? Não tem discernimento ainda. Então, esse discernimento ele vai sendo estabelecido, essa maturidade espiritual ela vai sendo desenvolvida, né, conforme você caminha com Jesus. A gente aprende a ser guiado, né? Então, ele vai lá quebrar nossas pernas, arrancar nossas muletas, entendeu? Pra gente aprender que a gente não depende de nós mesmos, não depende das coisas, da capacidade nossa, das pessoas, entendeu? Tem que depender dele. Então, tudo isso é um caminhar com ele. Então, ele vai te mostrando, filha, isso aqui. Não tá legal. Filha, isso aqui. Filho, essa parte aqui não tá sendo boa. Vamos trabalhar isso, entendeu? Se arrependa, entenda que isso tá errado. Isso aqui é uma idolatria. Né? Você pode, às vezes a gente liga muito idolatria a objetos, mas, cara, tá muito longe de ser objeto. É muito mais interior, né? Tá muito mais no nosso coração do que no nosso exterior. Uma coisa muito interessante é que os nossos olhos espirituais são abertos. Né? A gente começa a enxergar além, né? Essa fé é fortalecida, né? Então você consegue lidar com as questões, não olhar só a circunstância. Se olhar uma dificuldade, você... tá, ok, tá difícil. Mas e aí? Senhor, eu dependo de ti. Intervém na situação, intervém nesse quadro, porque eu não estou conseguindo. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para trabalhar. Eu sei que o Senhor é poderoso para transformar. Fazendo o quê? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai intervir. É curando? Pode ser cura. Pode não ser. Pode ser curando a alma, algo que você não vê, e o corpo morre.
mas ele cura o alma. Pode ser dando testemunho ao redor, caso a pessoa não queira se arrepender, que tem corações que são obstinados. Então, usando aquelas circunstâncias para ensinar as pessoas ao redor, para chamar o coração daquelas pessoas a Jesus. Então, assim, ele pode agir de formas distintas e variadas, incríveis, que a gente não tem capacidade de mensurar, mas a gente pode confiar, descansar o nosso coração e não andar ansioso e preocupado, mas confiar nele. Usando, continuando a analogia da parábola, usando ela aqui pra gente, essa casa precisa ser edificada, porque a tempestade vai vir, a chuva e o vento, eles vão bater contra aquela casa. E tanto a casa que foi edificada sobre a rocha, quanto que foi edificada sobre a areia, elas enfrentaram dificuldade, mas a que estava sobre a rocha, ela suportou, porque a base dela era firme, não só porque era uma casa forte que lia muito a Bíblia, mas porque a base dela era Cristo, não ela mesma, entende? Então, as dificuldades vão vir, as dúvidas vão aparecer, as doenças, o sofrimento, a traição, o abandono, a rejeição, e N possibilidade, a falência muitas vezes vai vir, porque no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, a gente pode confiar que a gente vai ter problema? Vai ter problema. Todo mundo tem problema. Mas a gente pode ter bom ânimo, a gente pode não ficar destruído e prostrado. Porque o Senhor venceu, Jesus venceu o mundo, ele venceu a morte por nós. Então, ele não pode vencer essa circunstância. Isso é tão pequeno para ele. Então, confie, deixa ele intervir e trabalhar. E só ele faz com que a gente não seja destruído. Porque para o mundo é muito mais difícil, que eles não têm que segurar. Se a circunstância está favorável, ok, eu estou feliz, estou alegre. Se não está favorável, minha vida acabou, não tem sentido, nada tem valor e não vale a pena continuar porque eu não tenho fundamento, eu não tenho uma estrutura forte que me mantém de pé. Então, o Senhor é isso na nossa vida. Então, fica aí essa analogia da casa, para que a gente seja edificado, seja fortalecido. Ana, mas eu não tenho costume de ler a palavra. Desenvolva esse hábito, mas eu não consigo ler, não tenho tempo. Bota para ouvir, Usa fumaça, dá um dia fumaça, usa braille, não sei, dá uns libras, dá um jeito. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, mais edificado a gente é e mais transformado a gente é. E esse processo é diário. Quando você está com vontade, quando você não está. Quando você está disposto, quando você não está. Quando você está com problema e quando está tudo bem. Não é algo que depende da circunstância, tem que ser contínuo para que esse processo ele se mantenha contínuo também de transformação. Que a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Conformar é tomar forma. É você pegar essa forma do mundo e falar assim, não, isso aqui é para mim. Essa aqui é a forma de pensar, de agir, de trabalhar. Então não vos conformeis, não pegue essa forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é a metanoia que a gente fala tanto. Essa transformação da mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para viver essa boa, perfeita e agradável vontade, precisa trabalhar a nossa mente. E tudo isso é trabalhado através da comunhão com Ele. Quanto mais com Ele você anda, mais parecida com Jesus você é. Então, é um processo contínuo aí que a gente precisa estar se esforçando realmente. Não tô muito, tem que ir. Assim mesmo, sem vontade. Ora, tô sem vontade de orar, mas vai orar, meu filho. Peça a Deus para te dar vontade de orar, entendeu? Na dificuldade, a primeira opção não, a única opção é Ele. Busque a Ele em primeiro lugar e Ele vai te dar a orientação para o que fazer. Então fica aí, gente, essa reflexão para vocês. Deus abençoe e que você seja edificado cada vez mais fortalecido para que quando a tempestade vir, porque ela vem para todo mundo, você esteja firmado nele. Independente do que acontecer, você não vai ser abalado. Você pode arrancar a casquinha, pode arrancar a telha, vir um chuvisco, quebrar um pedacinho na janela, mas a casa vai permanecer. Então é isso. Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.